Futuro servidor público aprovado no Concurso Nacional Unificado 2, Banca FGV, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Eu vou comentar tudo sobre a redação para os blocos 8 e 9, nível intermediário, ou seja, nível médio, e você vai sair desse vídeo aqui sabendo fazer redação para esse concurso público para garantir a sua aprovação. Professora, e os outros blocos? Os outros blocos desse concurso não exigem o texto dissertativo argumentativo, por isso esse vídeo tem como especificidade o bloco 8 e 9, porque é o bloco que vai cobrar o texto dissertativo argumentativo, então eu vou dar várias dicas para vocês, até porque eu tenho 2 alunos nota máxima na FGV que fizeram um concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então a estratégia que eu vou te apresentar aqui, ela é muito potente e vai conseguir abrir as portas da aprovação para você, porque a gente sabe que redação em concurso hoje é classificatória e eliminatória. Então quem fica pensando só na objetiva, dificilmente consegue aprovação, porque o concurso também quer ver ali um texto escrito, alinhado à língua portuguesa, com coesão, com coerência, com boas citações, boas leis, que esteja alinhado com aquele tema e com o discurso daquela banca. E um diferencial da redação, no caso desse concurso, aí já entrando na questão do edital, é o fato de que a redação, a prova de redação, a prova discursiva, não será no mesmo dia da objetiva. E isso é maravilhoso, porque eu vou falar a realidade para vocês. 95% dos candidatos não vai estudar redação. Vai deixar para estudar redação só depois que sair a nota da objetiva, que a pessoa vai ter a certeza ali que passou, e aí vai se dedicar à redação, só que vai ser tarde demais, porque a prova objetiva é em outubro, e a redação é em dezembro. O que você pode fazer? Você pode começar a estudar redação desde agora. Você não precisa esperar a nota ali da objetiva para você estudar redação. Porque, gente, concurseiro que é concurseiro não faz só um único concurso. Faz vários. Então, os ensinamentos, aquilo que você vai aprender em relação à redação, vão servir para o CNU, mas para outros concursos, não só da FGV. Mas a Sebrasp, Sesgran Rio, OCP, Selecom, VUNESP, Fundação Carlos Chagas, que são bancas que exigem o texto dissertativo argumentativo. Então, todo esse estudo ele pode ser aplicado para outras bancas. E mais do que isso, aquilo que você estuda para a objetiva pode ser aplicado na redação. Então, existem leis, porque a gente tem tanto no bloco 8 quanto 9 a parte de legislação e realidade brasileira, que a gente tem muitas leis que envolvem esse conteúdo programático. Então, essas leis podem ser aplicadas na redação como um repertório, como mais algo que vai dar mais sustentação para o seu texto, mais musculatura. Então, o estudo para a prova objetiva, ele não é deslocado da discursiva, ele não é um estudo à parte da redação. São estudos que se encontram, que se cruzam, porque muito daquilo que a gente estuda para objetiva, a gente aplica na discursiva. E mais do que isso, quando a gente fala de estudo de redação, é uma estratégia que ela leva um certo tempo para ser absorvida. Você não aprende redação assistindo um vídeo aqui e amanhã pronto, estou fazendo uma redação nota máxima. Não, a gente absorve a estratégia, então a gente absorve algumas citações, algumas leis, o parágrafo de introdução, a contextualização que tem que ser feita na introdução, a maneira de argumentar, como é que a gente evidencia de forma concreta a nossa argumentação, quais citações e leis se encaixam para aquele tema, como construir uma solução. Isso demanda tempo, gente. Então não tem como você querer amanhã aprender redação. Por isso que é importante começar a sua jornada de redação agora, não esperar sair a nota da objetiva para você ter a certeza, nossa, então agora eu fui aprovada, agora eu vou estudar redação. Porque 95% dos candidatos vão fazer isso. Eles vão começar a estudar só na hora que sair a objetiva. E se você começar a estudar agora, vai ser um diferencial. É claro que depois que a nota da objetiva sair, você vai focar 100% na redação, porque vai ser uma prova exclusiva para redação. Mas você já começa os seus estudos agora, tá? E quando a gente fala de redação para concurso, especialmente para FGV, vamos entrar um pouquinho em relação ao edital. A gente tem ali um texto dissertativo argumentativo, conforme edital, para o bloco 8 e 9, 30 linhas e texto dissertativo argumentativo. Esse formato de texto, gente, ele não muda. O que é maravilhoso, porque assim, a banca não vai exigir um poema, a banca não vai exigir um conto, a banca não vai exigir uma crítica literária, uma sinopse, ela vai exigir esse formato. Então, quando você entende a estrutura desse tipo de texto, fica muito mais fácil aprender redação, porque as pessoas tendem a achar que para cada tema eu tenho que construir um texto diferente. Não. O padrão de redação, a base do texto não muda. Então, o que vai mudar é a citação que você escolhe, é a lei, o caminho da argumentação. Então, por exemplo, a FGV ela tem uma característica, por exemplo, de muitas vezes não trazer um tema que tem uma visão unilateral. Então, às vezes ela pode, por exemplo, colocar lá, fale dos aspectos positivos e negativos.
Apresente as vantagens e desvantagens, ou seja, uma reflexão mais profunda. Por isso que eu falo, se você está estudando para FGV e você segue os moldes do Enem, não é uma estratégia adequada, porque o Enem ele é unilateral. A redação texto dissertativo 30 linhas, dissertativo argumentativo para o Enem, ele exige uma única abordagem. Então, quando a banca coloca lá, valorização de povos e comunidades tradicionais, eles querem uma única visão sobre aquilo. Não há possibilidade de fazer duas visões, é uma única visão, a defesa dessas comunidades, porque conforme a Constituição, todos são iguais perante a lei. O Enem quer uma única abordagem, você não tem opção. Nos próprios textos motivadores do Enem, ele já coloca ali a posição que ele quer. Fica evidente a posição do Enem. Na FGV não, ela pede mais criticidade, mais profundidade. Tanto que, só para vocês terem uma noção do que significa a FGV. No último concurso do Ministério Público da União, um dos temas cobrados para um dos cargos foi a questão da exploração espacial. E aí a banca colocava lá uma crítica ao Elon Musk e falava, e aí, exploração espacial é um bom investimento? Sim ou não? Quais são as vantagens? Então, é uma análise mais crítica, mais aprofundada, que traz nuances. Então não é uma visão dicotômica, né, do tipo ruim, bom, mal, bom, não tem isso. É uma visão de nuances. E se você não souber apresentar isso de maneira crítica, de maneira assertiva, você não consegue um bom resultado na FGV. E é justamente isso, a FGV, gente, a gente não pensa só o edital e só o formato do texto, mas também uma leitura estratégica dos textos motivadores. Eu criei um curso específico para o CNU 2, Banca FGV para os blocos 8 e 9, e lá nas aulas eu analiso temas anteriores da FGV para vocês verem que ela não tem um padrão. Ela pode trazer um texto motivador, 2 textos motivadores, ela pode trazer perguntas, ela pode trazer uma afirmativa, só que existe uma essência ali em relação ao que ela quer. Uma essência discursiva, e muitas vezes eu reforço isso muito no curso, muitas vezes os temas não são objetivos, não é assim, saneamento básico. Ou, por exemplo, vamos pensar um tema bem concreto, falta de professores nas escolas ou falta de médicos, não tem a ver com, pode ser, né? Mas ela tem uma tendência a cobrar questões que sejam mais morais, mais éticas, mais filosóficas, mais existenciais. E é aí que muito candidato cai do cavalo, porque vai pensando que, se o texto dissertativo e argumentativo é um problema social, então eu vou falar de um problema. Só que muitas vezes o problema que ela apresenta tem mais a ver com uma ordem moral do que efetivamente um problema concreto, visível, né? Tipo, a falta de saneamento básico é visível, você vê isso nas ruas, quando não tem encanamento, quando tem esgoto. Então, nem sempre a FGV cobra temas tão concretos. Ela pode cobrar? Pode. Tanto que no edital, a gente tem lá que o tema tem relação com o conteúdo programático que está nos anexos ali dos blocos. E claro que tem vários conteúdos, tanto para o bloco 8 quanto o 9, o bloco 8 de saúde e o bloco 9 de regulação, mas existem alguns temas em comuns, né? Então, por exemplo, realidade brasileira é um conteúdo programático dos 2 blocos e também legislação, são blocos afins. Ou seja, ela pode cobrar um tema para o bloco 8 e um tema para o bloco 9, que pode ter relação com saúde e regulação, mas ela não tem essa obrigação, tá? E eu não quero que vocês fiquem presos ali em relação a temas do cargo, porque o Ministério Público da União, por exemplo, não teve relação com o cargo. Então, se ela não amarra que tem relação com o cargo, ela não tem a obrigação de, por exemplo, cobrar para o bloco 8 o eixo temático saúde. Ela pode cobrar ali realidade brasileira, e aí vai envolver, né, comunidades minoritárias, vulneráveis, desigualdade social, enfim, uma série de questões. Ou legislação também, que são esses direitos sociais e deveres do Estado. Então, não fique preso, vai cair algo relacionado ao bloco 8 e aos cargos da saúde. Não necessariamente, tá? Ela pode cobrar qualquer coisa. Então, o que você, como candidato, tem que fazer para conseguir a aprovação no CNU 2, no bloco 8 e 9? Aprender uma estratégia para qualquer tema. Então, independente se ela vai cobrar algo relacionado à regulação, ou à saúde, ou ao temático educação, ou cidadania, ou trabalho, ou economia, você tem que estar preparado para todos os temas. E perceber que a estrutura do texto não vai mudar. O que vai mudar é a escolha da citação, a escolha da lei, quais autores você seleciona, o caminho argumentativo, mas em termos de estrutura não há mudança. O que é ótimo, porque se a estrutura não muda, independente do tema, você aplica essa estrutura. Por isso que eu criei um curso específico, o link está aqui abaixo, para você conseguir aprender a fazer as 30 linhas da redação de maneira assertiva, até porque a análise da redação ela vai ser 100% focada ali em língua portuguesa, e quando a gente fala de língua portuguesa, não só erros gramaticais, por exemplo, mas estrutura do texto. Então, a banca vai avaliar essa parte de estruturação, ou seja, introdução, 2 desenvolvimentos, uma conclusão,
A banca vai avaliar o uso de conectivos, coesão, então é a parte mais estrutural do texto, mas também a parte de conteúdo. Lá tem a questão de coerência, argumentação. Então, se você entende a dinâmica de organização do texto dissertativo e argumentativo, você consegue uma ótima nota, mesmo que você nunca tenha feito redação na vida. Porque é como uma receita de bolo. Se você seguir, você consegue criar uma estrutura muito potente. Agora, se você chegar lá, não sabe a receita, não sabe o passo a passo, vou escrever o que eu penso, né? E muita gente, por exemplo, cai na pegadinha do fato de que a FGV às vezes coloca lá no comando da redação. Escreva um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas, com bons argumentos, defende seu ponto de vista. Só que se o seu ponto de vista não está alinhado com a FGV, você não consegue nota. Então, no fundo, a FGV não quer a sua opinião. Ela quer o que ela considera que é o adequado, que é um discurso crítico, racional e científico, um discurso alinhado aos direitos humanos, um discurso que não vai contra a Constituição Federal. Então, essa ideia de, eu vou chegar lá, expressar minha opinião e vou convencer a banca. E esse é um erro muito grande de ensino de redação no Brasil, porque todo professor vai dizer o quê? Defenda a sua opinião. Com um bom ponto de vista, você convence. Gente, você não vai convencer ninguém lá, não. Você vai colocar o que eles querem ler. Então, você não tá lá para... Eu vou convencer o corretor da minha visão. O corretor já sabe a visão do que ele quer ler num texto. Você não tem que convencer ele de nada. Ele já sabe exatamente a visão que tem que ser apresentada sobre aquele tema. E o que você entrega nas 30 linhas não é uma visão pessoal. Até porque você tem seus valores, sua religião, seus valores morais e valores políticos. E não é isso que a banca quer ver no fundo. No fundo, ela quer ver o discurso que ela considera o adequado, o que ela considera legítimo. E é isso que eu ensino dentro do curso. Eu ensino exatamente como fazer uma redação para a FGV. Essa estratégia ela é muito potente. Porque, como eu falei, eu tenho 2 alunos nota máxima na FGV que conseguiram nota máxima construindo texto dissertativo e argumentativo. Inclusive, dentro do curso, tem uma live em que eu analiso a redação de um dos meus alunos. Você vai conseguir também tirar a nota máxima, também será aí um depoimento aí depois que o CNU acabar, eu tenho certeza que essa estratégia vai te ajudar. A gente tem videoaulas lá, tem e-book de modelo de redação, e-book de citações, muito conteúdo potente, então clica aqui abaixo, que eu tenho certeza que essa estratégia vai te ajudar.